CoachCast no ar, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. E dessa vez a gente vai bater um papo com uma pessoa que está lá no norte do Brasil, num estado que às vezes as pessoas acham que não existe, mas existe. Então aguarda aí que logo eu te apresento. Essa pessoa, ela é incrível. E antes eu quero agradecer a Camisaria Fascínios, inclusive estou aqui vestindo uma camisa polo da Fascínios, e se você quiser também uma camisa polo ou camisa de linho ou outras, tem uma variedade imensa há mais de 35 anos no mercado, entra lá no site camisariafascinios.com.br e além disso, se você usar um código CoachCast, você ganha 15% na sua compra. Corre lá agora, então, e obrigado ao Jurandir e todo o time da Fascínios por nos apoiar. E como eu falei, hoje nós entrevistaremos aqui, bateremos um papo com Ana Cristina Chucri, e ela é uma pessoa incrível, né? Eu admiro muito tanto a pessoa quanto a profissional que ela é. Ela está lá no Amapá, acreditem, o Amapá existe, tá? Eu já fui lá, inclusive, e conferi. Mas eu tô brincando que no meio do nosso papo aqui, ela vai contar uma historinha ali, eu espero que ela conte, se ela não contar, eu conto, né? Dessa história que o cara falou, ficou apavorado quando ela disse isso, né? Porque o cara ficou pensando assim, o que é isso? A M é o quê? Cris, super bem-vinda aqui no CoachCast. Quem é Ana Cristina? Oi, Sérgio, obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz. Estou conhecendo a Ana um pouco tímida agora, porque me deixou encabulada. Bom, eu sou uma amapaense nata, né? Nascida e criada aqui no estado do Amapá. Sou filha do Pedro Braga Chucri, da Dalva Lúcia Chucri, né? Fiz toda a minha história, minha infância até os meus 16 anos aqui no estado. Logo em seguida, fui para Belém, onde eu fiz a faculdade de medicina na Universidade Federal do Pará. Terminando a faculdade, fui para São Paulo, onde eu fiz todas as minhas especializações no estado de São Paulo, quando eu te conheci, né? Eu estava já no final da realização das minhas especialidades. Verdade. Foi isso. E lá em São Paulo conheci você, conheci o Renato, que hoje é meu marido, e pai do João Pedro. É verdade, olha só. Filho. E ela é, de fato, incrível, mas assim, essa timidez é só no comecinho, daqui a pouco eu sei que você vai se soltar. E agora, quer só falar essa historinha que eu contei aqui, porque eu achei super engraçado. Foi muito engraçado. Foi no cartório, né? Quando você falou Amapá, o cara olhou, eu lembro disso até hoje. No dia do meu casamento, né? O casamento lá, e estava com o cartório. Aí apresentou o Renato de São Paulo, do Belenzinho. Sacanagem. Sacanagem, ele não se livra do norte, coitado. É verdade. Aí perguntou a Ana Cristina, de Lima Chucri, nascido no AP. Aí, porque falava SP São Paulo, né? Quando falava AP, ele ficou sem graça. Eu disse, Amapá, queridinho, ele existe. Aí ele ficou sem graça, o juiz lá. Foi maravilhoso. Começou aí, foi Amapá, queridinho, ele existe. Está na filmagem até hoje, do casamento. Amapá, ele existe. Foi muito bom, foi muito bom. E até eu lembrei dessa história, porque ela é engraçadíssima, né? E até para a gente ver se a gente dá uma olhada no mapa mais vezes, né? Entenda a geografia, né? E o Amapá tem uma curiosidade, é o único estado do Brasil que não tem ligação por terra, né? Com o Brasil, né? No Brasil, nós temos aqui na frente da minha casa, está passando o Rio Amazonas, o maior rio em volume d'água do mundo. Eu estou bem próximo à Foz do Amazonas, quem está aqui na janela vai ver a Foz do Amazonas lá, quase 70 quilômetros daqui, mas dá para ver. E nós não temos um contato terrestre, nem por ponte, né? A única ponte que liga, nós temos a ponte binacional, que é lá no Oiapoque, que liga o Oiapoque à Guiana Francesa. Mas temos um volume todo cercado por rio, pelo Rio Jari, pelo Rio Oiapoque, e pelo Rio Amazonas. Então, a gente não tem contato com a terra facilmente. Então, ou é para vir ao Amapá, ou vem de barco, ou vem de avião. Olha só. Inclusive, a gente vai fazer aquela viagem de barco, que nós vamos pegar um barco, Macapá, Belém. E meu pai é um homem daqui, da região ribeirinha, de uma cidade chamada Afuá, que fica aqui próximo, ele faz parte do Pará.
Lá é uma cidade curiosa, porque lá só se anda de bicicleta. E meu, só se anda de bicicleta. Tem a bicilância, que é a ambulância de bicicleta, tem o taxilância, como é bicitaxi, Que táxi. legal. E aí eu tava quero ir levar o meu pai para voltar a conhecer, rever, né, Sim. as origens dele. E a gente pega aqui na frente de casa, tem um catamarã, um barco bem legal, que tem uma certa velocidade, um certo conforto, tem ar-condicionado, a gente chega em 2 horas, a gente chega no Afuá. Quem sabe tu não vai fazer essa viagem comigo, tá? Eu quero muito O fazer Afuá. essa viagem. Eu quero muito conhecer, sem dúvida alguma. Mas que legal. Então agora vamos para o comecinho ali, né? A gente estava aqui nos bastidores falando, né, sobre às vezes a gente não sabe o que quer fazer da vida. E por que você decidiu pela medicina? Sérgio, eu nunca pensei em ser médico na vida, né? E eu tinha uma vida muito tranquila, que era uma palma, mas só que chegou um dia que meu pai falou assim, vocês vão estudar, vão para Belém estudar, porque aqui tá limitado. E eu queria fazer arquitetura. Meu sonho era ser arquiteta na cabeça, né? Meu irmão fez engenharia civil, já estava focado em engenharia civil. E, se meu irmão faz engenharia, eu vou trabalhar com ele, né, como arquiteta. Essa eu achava que seria a dupla de... Aí, só que quando eu cheguei em Belém, não era, né? Isso eu cheguei lá e vi que todos meus amigos que estavam se preparando, na época era dividida CB, Ciências Biológicas, CE, Ciências Exatas, e CH, Ciências Humanas. E eu só estudei pelas Ciências Exatas. Então, meus amigos passaram, nosso estudo aqui no Amapá sempre foi público, né, porque eu era território federal do Amapá, então nosso estudo era fantástico no ensino público, nós tínhamos professores sensacionais, eu aprendi muito durante toda a minha caminhada ali, na época, né, pelo primeiro, segundo ano, né, tinha o pré-escolar, etc. E a gente meus amigos passaram, engenharia civil, engenharia elétrica, outros foram para ciências da computação, e eu fiquei perdida. Aí, eu, no outro ano, eu decidi fazer bioquímica, poxa, também não era. Quando eu entrei na faculdade lá, eu vi, gente, isso não é para mim, não. Aí, a minha mãe, eu sou geminiana, tá? Eu comecei a estudar esse negócio de signo, isso é verdade, viu? É uma ciência muito legal de estudar, que eu vou falar para você uma forma de eu melhorar, me acalmar, ver coisas novas, e ciência, tudo voltado para ciência. E minha mãe levou na psicóloga, para fazer um estudo, né, para fazer aquele teste de aptidão, é isso? O vocacional. O vocacional. Aí ela fala, faz aqui, só que a psicóloga era meio engraçada, amiga da mamãe, nem era muito certo fazer com a minha mamãe, era o que tinha aqui, eu fiz. Ela falou assim, olha aqui, ciências biológicas. Como você não vai fazer? Você vai fazer, vai ser médica, médica dá dinheiro. Eu disse, médica? Eu falei, mesmo, mas eu falei para minha mãe, essa mulher tá doida. Aí ela falou assim, por que tu não é capaz? Quando ela falou que eu não era capaz, cara, faça qualquer coisa comigo, mas não me subestime. Quando eu disse que ela não era capaz, eu falei, minha mãe, vou mostrar para essa filha de uma égua que eu vou passar em medicina. Eu vou passar nessa bagaça e eu vou mostrar para essa fresca que eu vou conseguir passar no vestibular, não ser médica. Passei no vestibular. Nesse ano estava no meio do ano, e sabe, medicina você tem que estudar muito. E eu fui para a estadual do Pará e eram 100 vagas, eu fiquei em 108. Eu tinha estudado um pouquinho antes, talvez eu tivesse conseguido. No outro ano, eu disse, uma coisa, eu vou para a federal eram 150 vagas. E na primeira etapa, eu já fazia parte dos 100 primeiros colocados, e eu passei em medicina. Quando eu passei em medicina, eles falam para aquela fresca que eu consegui, tá? E ela não duvide da minha capacidade. E eu passei, né? Mas quando eu entrei na faculdade, eu peguei logo 6 meses de greve. E vim para Macapá, aí eles inventaram uma aula de computação, eu estava iniciando aquela computação, internet, coisas que a gente nem imaginava, que a gente vive hoje, eu vivi isso lá na faculdade. E quando eu recebi a notícia de uma amiga minha, muito querida, o nome dela é Dudu, a gente já se conhecia desde o colégio, do colegial, e ela estava com câncer de mama, com 20 anos, a mesma idade que eu. E aquilo me assustou, e eu liguei para minha mãe, eu não vou fazer medicina, porque eu não tenho capacidade de receber essas notícias de alguém que está com... Tudo está com câncer. Aí minha mãe falou assim, tu vai fazer, agora te vira.
eu te mato. Aí eu comecei a estar igual psicóloga, aí só que eu disse, uma coisa, eu vou tocando, não tem mais saída. Eu já estava com 20 anos, meus colegas já estavam quase se formando, e eu estava 4 anos atrasada. Atrasada entre aspas, né? Porque eu acho que é tudo no seu tempo. Não, e 20 E, anos é bem jovem também, não tem mas problema. estava toda a galera já quase formando, todo mundo entrou com 16 anos na faculdade, 16, 17 anos, entendeu? E eu estava ainda meio que, né, deslocada. E aí, eu fui levando a faculdade, eu fui aprendendo anatomia, fisiologia, comecei a achar sensacional. Cara, a urina forma-se por isso aqui, entendeu? Quando eu fui ver a fisiologia renal. Meu Deus, o sangue faz isso? Aí, quando eu vi a fisiologia do sistema respiratório, o coração funciona dessa forma, o sistema cardiovascular. Então, eu fui dizendo, cara, é muito bacana, é assim, a sincronia dos sistemas, eu fui constando, mas não porque eu estava gostando de medicina, mas como as coisas funcionavam dentro da gente. Até que isso era no básico, né? Aí fui anatomia, adorei, e, enfim, eu fui estudando, né, uma das coisas assim sensacionais de você entender a musculatura, por que, que o osso está ali, por que não sei o quê. Eu fui adorando isso. E fui ligando a fisiologia com a anatomia e tal. Mas eu ainda não estava querendo fazer medicina, gostando disso tudo. Até que eu fui para o terceiro ano de medicina e eu fui para Santa Casa, onde a gente começa a aprender uma coisa básica. Eu peço a todos quem estiver me ouvindo, que está pensando em fazer medicina ou está fazendo medicina, aprenda uma coisa. Por favor, a semiologia, examinar, tocar, palpar. Você não vai cuidar de ninguém se você não examina, se você não ouve a história, não só a história atual, mas a história familiar, entendeu? Antecedentes pessoais, estilo de vida, e depois você sentar o paciente, deitá-lo, palpar o pulso, palpar o abdômen, escutar o pulmão, o coração, assim, de forma assim, milimétrica, entendeu? E eu atendi um senhor de 80 e poucos anos com crise de hipertensão que teve que ser internado e ele virou meu paciente. Não que eu fosse conduzir, mas era nele que eu estava estudando a semiologia médica com uma professora, eu lembro que ela era cardiologista, e ela me ensinou a palpar o coração pelo tórax, a gente fala palpar o ictus, né, do coração, a pontinha do coração. E ele foi melhorando, e quando eu chegava na visita, todos os dias, que a gente tem que fazer a anamnese, história, e fazer toda a evolução diária, e ele já chegou a minha doutora, eu disse, meu Deus, eu sou doutora, mano, eu sou coitada de mim, eu ficava, esse meu tiozinho tá doido. Só que no dia que a doutora decidiu dar alta e eu fiz a primeira receita, e ele falou assim, doutora, muito obrigada por ter me curado, por ter me feito tão bem, por ter me feito rir quando eu estava triste. Faça isso por muito. Eu estou também emocionada falando isso, porque ele despertou naquele dia a vontade de multiplicar o cuidado. Isso foi quando a medicina entrou no meu coração. Eu já estava no terceiro ano, quando realmente eu decidi que era a medicina que eu tinha que fazer. Que legal, e essa história me trouxe alguns aprendizados aqui, que por mais que a gente não queira, às vezes, pode ser que seja vocação, e às vezes o chamado, né? É um chamado para as coisas, e esse chamado foi feito através da sua mãe, né? Não foi um chamado, foi um grito que ela te deu, e depois você se dedicou, você não deixou, não deixou a tua resistência em ser médica te contaminar. Olha que bacana. Foi a minha mãe, foi ela. Porque eu estava ainda perdida, assim, né? Então, meu pai sempre um apoiador ali. O que você decidir, eu vou fazer. Ele nunca fui forçada a nada, eles só me direcionavam, só, para aquilo que eu queria. Né? Assim, comigo foi com meus irmãos também. Que bacana. E como foi assim, depois mudar para São Paulo? Aí você formou na Federal e foi para São Paulo. Durante a faculdade, eu conheci o doutor Eduardo Costa, que era o meu professor de cardiologia, ele fazia hemodinâmica em Belém. E eu conheci também o doutor Luiz Alberto Maneschi, e ele fala, fui lá ver como é que é esse negócio de cateterismo, e não entendia muito bem, mas era assim, tudo que a gente ia de estágio, que abriam porta, a gente ia para conhecer. E eu participei da primeira valvuloplastia pulmonar do norte do Brasil.
Que legal. É uma doença congênita, que tem os coraçõezinhos do bebê, que muitas vezes impede oxigenar o sangue, porque o sangue não chega no pulmão adequadamente. E quando eu vi a valvuloplastia pulmonar, eu fui entender a cardiopatia congênita. E o que me assustou, aqui no Norte tem muita doença congênita do coração, não só em crianças que passam da fase pediátrica, adolescência, chega na fase adulta, e adulto já no adulto, com 50 anos, já com cardiopatia congênita, que nunca ninguém fez avaliação. Isso me assustou. Isso me alertou. Se eu vou fazer esse negócio, não me pergunte. Aí o pessoal estava todo mundo pensando, vou fazer isso porque dá dinheiro, isso aqui porque eu não sei o quê, porque eu opero. Não, eu nem pensei em dinheiro, eu nem pensei, eu só achava esse cara, isso aqui ninguém faz, e tem muito, eu vou fazer isso. E tudo, eu gosto da bagaceira, eu gosto daquilo que dá trabalho. E aí eu fui para São Paulo com um propósito, e eu descobri que no estado do Amapá tinha só o doutor Mário Lúcio, com a esposa, que infelizmente faleceu durante uma doença chamada dengue hemorrágica. Nós perdemos a doutora Eliette, uma excelente cardiologista pediátrica aqui no estado. Só tinha eles dois, e ele ficou sobrecarregado por muitos fatores. Ela era parceira de vida e de profissão dele, né? E eu disse, quando eu descobri que era só ele, eu disse, eu vou fazer esse negócio. E fui para o Dante Pazanese, de cardiologia. Lá você atende tudo. As crianças, os adultos com cardiopatia congênita. E aí quando eu fui fazendo, fiz cardio, fiz eco fetal, e um passado do tempo, em São Paulo, uma amiga minha, falei com uma amiga minha, o nome dela é a doutora Joseli, ela falou, Ana, vem para cá, porque você disse muito do que você faz aqui no estado, tem muitos adultos, e me choquei com a quantidade de adultos com cardiopatia complexa aqui. E aí, crianças, adultos, assim, é uma vasta... E vai ser um motivo de eu estudar. E eu vim com esse propósito de estudar o porquê que tem tanta cardiopatia congênita no estado do Amapá. E eu estou com esse propósito de buscar, pelo menos, um direcionamento de por que tanta incidência dessas doenças aqui. Olha só que legal. Faria tudo de novo? Começaria a medicina? Faria. Mas tu sabe o que me assusta, Sérgio? Foram muitos anos, né? 6 anos de faculdade, 2 anos de pediatria, 2 anos de cardio, 2 anos de eco, ainda fiz mais um ano de eco fetal, e no meio disso tudo, depois da pandemia, eu comecei a observar o avanço das doenças oncológicas, e eu fui tentar entender o porquê. Eu fiz muito diagnóstico de doenças oncológicas incipientes, já no início, né? Por que tanta gente com câncer? Aí eu fiz cardio-oncologia também. A cardio-oncologia não é para estudar câncer de coração, não, né? Mas ela é uma especialidade nova dentro da cardiologia, em que você ajuda as pessoas em tratamento oncológico a não pararem, porque a maioria dos tratamentos são fantásticos, estamos vendo o avanço do tratamento e cura do câncer com essas novas tecnologias, mas ainda afeta muito o coração, e muitas vezes a gente perde o paciente por insuficiência cardíaca, por intoxicação medicamentosa, da quimioterapia, etc. E eu acabei fazendo a cardio-oncologia. Então, você vê que é um percurso muito grande de estudos, são quase 14 anos estudando. Pois é. E, assim, a gente não para, né? São todos os dias lendo, e eu já agora quero fazer mais uma, e já quero fazer um doutorado. Porque se você não se animar dentro da medicina a fazer alguma coisa que você tem que estudar, cara. Não dá para você, só com a formação na faculdade, o que te dá, você sair de lá muito cru. Tanto tem uma historinha, Sérgio, e quando eu me formei, minha avó morreu, minha avó foi minha primeira paciente. Nossa, tanta coisa aconteceu na minha vida. É verdade. Eu me formei no dia 16 de agosto de 2001. Caramba, 24 anos esse ano. 24 anos. Esse E mês. no dia 11 de setembro, quando caiu o World Trade Center, a minha mãe estava indo para o centro cirúrgico com uma hemorragia uterina gravíssima, eu fui doar sangue. Quando eu estava doando sangue, e eu estava olhando, ia na fila, né, fazer a triagem, se eu ia conseguir ou não doar sangue para minha mãe, eu vi os aviãozinhos entrando no World Trade Center. Aquilo foi um dia muito... Eu pensava que era um filme. Eu estava sentada vendo o segundo avião entrando, né, no segunda torre. E eu fiquei, cara, que é aquilo? Aí foi o Bonner falando, e eu fui entender que aquilo, e a minha mãe no centro cirúrgico com risco de morrer.
Aí eu fui para minha casa, em Belém, minha avó estava se recuperando uma cirurgia da coluna. Eu cheguei em casa, minha avó estava passando mal e ela teve uma parada cardíaca, e eu fui a minha primeira paciente. Eu tinha feito um curso chamado ATLS, que é um curso para urgência e emergência. Eu utilizei o meu conhecimento daquele curso naquele ano, que foi um curso, na verdade, feito pela Universidade Federal do Pará. Foi um curso semelhante ao ATLS, não era o ATLS, mas foi muito, me ajudou pra caramba. E, enfim, eu reanimei minha avó, vi que a reanimação, que a sequência de reanimação funcionava. Então, eu tinha estudado, eu estava no caminho certo, só que a minha avó estava em casa, e a USA, que é a ambulância UTI, né, dos bombeiros, não conseguiu chegar a tempo, e ela teve a segunda parada, eu não consegui reanimar. No dia do hoje 800. Eu disse, cara, isso só pode ser um aviso de Deus que vem mais confusão aí. Mas aí eu decidi não ir para São Paulo. Eu estava estudando para fazer a prova de residência em janeiro, né? E eu fiquei em Macapá. E aqui eu fui trabalhar num posto de saúde, ficar 3 meses aqui, porque eu não ia, eu ia ficar só estudando, porque eu não me sentia competente de atender. Eu lembro que uma amiga me falou, vamos lá, Cris, me chamam de Cris, né? Você me chama de Cris, mas meu nome é artístico, é Ana Chuca. Vamos lá, vai para o postinho de saúde, você é médica, tira teu CRM. Eu disse, meu Deus, eu não vou. Aí, sabe uma coisa, eu vou. Aí, para quem não ganhava nada, ganhar 7 mil reais, disse, meu Deus, aí eu disse, vou ganhar 7 mil. Tô rica! Tô rica. Mas eu não pensei nisso, não. Eu pensei que eu ia guardar 3, 4 meses de dinheiro e depois eu ia embora para estudar. Entendeu? Chegando no posto de saúde, a enfermeira, era do PSF, né? Programa de Saúde da Família. A enfermeira falou, vamos lá, doutora Ana, você vai ser responsável por 1.200 famílias. Eu, o quê? Meu Deus, eu não sou responsável nem por mim, imagina por 1.200 famílias. E aí foi quando eu vi, que comecei a fazer, chegava hipertenso, nesse dia chegou queimado, nesse dia teve uma parada, nesse dia chegou um pico hipertensivo, uma grávida com DEG, a doença hipertensiva da gestação. Eu falei, cara, eu tenho que estudar. Esse dinheiro eu não mereço. Quando eu percebi que eu não merecia ganhar 7 mil reais, que apesar de ser um dinheiro bom naquela época, é bom até hoje, mas assim, naquela época era sensacional, mas eu não merecia porque eu precisava estudar. Aí eu me empolguei, disse, não, eu continuei trabalhando com muita, pedindo ajuda, falando, conversando com a enfermeira, ganhando experiência, aprendendo, ligando para quem eu podia para me ajudar, mas chegou um momento que eu disse, para, eu vou para São Paulo. E aí, em 2002, dia 2 de janeiro, eu falei para o meu pai e para minha mãe, disse, mãe, dia 2 de janeiro eu vou para São Paulo, eu vou estudar. Eu não me sinto competente para atuar e atender as pessoas que me procuram. E eu fui embora, Sérgio. E esse 2002 eu tinha perdido as provas de residência, porque eu fiquei com a minha mãe, foi muito difícil, né? Como eu falei, perdi minha avó, minha mãe estava em recuperação, foi uma confusão. E aí eu fui para São Paulo e em 2002, eu passei 2002 aprendendo, estudando, fazendo. Fui aluna da primeira turma do Medicurso. Olha, o Medicurso é um curso muito bacana, que o pessoal usa direto, agora é tudo online, né? Eu não, eu era presencial, cara. Os caras iam do Rio de Janeiro dar aula para a gente lá em São Paulo, assim, foi sensacional. Eu fiz uma revisão de 1 ano, tudo que você precisa saber de medicina em 1 ano. E eles conseguiram, fez uma bela revisão, passei na prova de residência, e daí fui estudar. Que legal, que bacana. Muito bom. Quanto aprendizado, hein, Ana? Muito legal, sensacional. Estamos chegando já no finalzinho aqui, o bate-papo vai rápido, né? Nossa, muito rápido. E me diz um negócio, o que você sugere, qual dica você dá aqui para quem está começando na sua vida, seja lá qual for a carreira, o que você tem de inspiração para essas pessoas? Como você inspiraria pessoas? Sim. A partir do momento, primeiro você tem que decidir o que você quer fazer. Porque tem muita gente que decide fazer por causa de grana. Eu vou fazer isso porque isso dá dinheiro. Muitas vezes você não vai fazer uma coisa que não é teu, não é aptidão tua, como eu ia fazer, por exemplo, arquitetura. Eu, com certeza, não seria bem-sucedida se eu tivesse feito arquitetura, porque não era direcionado para mim. Mas quando você decidir o que você vai fazer, faça a primeira coisa com muito amor. Faça dedicando, tentando fazer o seu melhor. Porque automaticamente
o retorno financeiro ele vai chegar. Sérgio, eu atendo cada paciente meu, eu não penso em quanto vai entrar na minha conta. Eu falo isso para você de coração. Eu atendo muita gente, eu faço o meu melhor por muitos. E muitas vezes, muitos me procuram sem nenhum real no bolso. E eu ajudo, eu estou falando isso de coração mesmo. Faça o seu melhor por alguém que está precisando do teu trabalho. Se tiver ajudar, ajude uma pessoa. Se você ajudar uma pessoa todos os dias na sua vida, durante um ano, são 365 pessoas que você ajuda durante um ano. E esse retorno vai voltar, vão te conhecer como uma pessoa boa, como uma pessoa competente, como uma pessoa que só faz o bem. E isso, consequentemente, o sucesso chega. Mas você tem que fazer tudo com muita competência, estude, se dedique. Não é fácil, porque tudo que é bom na sua vida vai requerer sacrifício. Nada que é fácil vai te dar um bom retorno. Nada que é fácil vai ser realmente verdadeiro e sólido. Agora, o que é difícil, requer sacrifício, pode ter certeza, é para sempre. Que legal, que bacana, não? Sensacional. E quem quiser te seguir, quem quiser conhecer mais o teu trabalho, você é ativa nas redes sociais? Eu tenho, eu tenho a doutora Ana Chucre, né? Que é que dá um suporte. Eu tenho a Ana Chucre, Ana.Chucre, que é o meu Instagram pessoal, que eu uso para. Ai, a Ana tem que falar umas besteiras de vez em quando, É né? lógico. Mas só que a doutora Ana Chucre é outra pessoa, né? Então, a doutora Ana Chucre passa informação, passa cultura, passa orientação, chama a atenção daqueles que estão precisando ouvir umas verdades, assim, que tudo que você precisa saber que você não está fazendo. Então, a doutora Ana Chucre ela é o meu Instagram profissional. Então, Uhum. eu tento ser mais ativa, e eu tenho uma galera aqui em Macapá que me ajuda, né? Que é a Catavento, e eles tentam me colocar e me deixar fazer, passar informação, você sabe, Sérgio, você trabalha com isso, a cultura, a educação, a cultura passada de forma rápida, não tem jeito, tem que utilizar a internet, mas tem que ser um conteúdo fácil, acessível e bem sólido, né, para as pessoas entenderem e sedimentarem e se alertarem, né? Então, é assim, eu faço muito isso aqui, Que na bacana. através da doutora Ana Chuca. Maravilha. Então, vamos deixar aqui na descrição, né, para quem quiser, sigam a doutora Ana Chucre, é uma profissional, como eu falei no começo dessa entrevista, sensacional, que eu admiro muito, justamente, e eu te admiro não só pela pessoa que você é, mas pela profissional dedicada e a profissional que se atualiza constantemente. Isso é sensacional, não tem preço. Porque acho que se a metade do Brasil fizesse metade do que você faz em termos de estudar, de se preocupar, o Brasil seria diferente, hein? Sem dúvida alguma. Amém. Sim. Em todos os segmentos, né, Sérgio? Não é só na Em todos saúde. os segmentos, não? Se todo mundo fizesse um pouquinho, eu falo até na rua de casa, Uhum. se todo mundo arrumasse a frente da sua casa, Isso. a vizinha tem um quarteirão inteiro arrumado. Se você ajudar uma pessoa, 365, uma pessoa ajuda que seja, É subir uma isso. escada, atravessar uma rua. Se 1.000 pessoas ajudarem 360, uma pessoa todos os É dias, verdade. são 365.000 pessoas sendo ajudadas. É uma grande corrente de ajuda mútua, né? Sem a gente olhar só para o nosso umbigo, porque existe um mundo, né? Sem fantasia, Nada, de sem aquela coração. coisa. De coração, Eu faça acredito, o seu melhor. eu acredito muito, sabe, também, Sérgio, eu aprendi, eu vivo isso na lei do retorno, cara. Isso. Faça o bem e vai te retornar em dobro o bem. Sem dúvida alguma. E só isso. E seja feliz, e seja alegre, convive com seus amigos. Eu preciso visitar mais meus amigos em São Paulo, por exemplo. É verdade. Eu preciso viver mais com meu pai aqui também, que está Isso vivendo é. um momento difícil de Uhum. doença, né? Meu pai tem uma demência frontotemporal que me assustou, isso pode acontecer. Então, a gente tem que viver bem, fazer bem, aproveitar a vida e de uma forma leve também. É isso aí. E viveu agora, que é o que Agora, a gente tem. isso Então, mesmo. hoje a conversa foi com a doutora Ana Cristina de Lima Chucre, diretamente lá do Amapá. E, diga-se de passagem, Macapá é uma cidade incrível. Fui lá, você bota o pé de um lado e de outro na linha do Equador. E obrigado, Ana, pela sua gentileza de tirar esse dia de gravação aqui.
num sábado, que a gente está gravando, para ir ao ar na segunda-feira, e foi incrível a conversa. Obrigada, Sérgio. Eu convido também você voltar, convido a gente ir até o Afuá, eu já tenho meus amigos, já tenho até um amigo, Vamos lá. o Best, que ele tem como nos deslocar, tem um hotel, esqueci, o hotel mais luxuoso de Afuá, para a gente conhecer. Tenho amigos na Afuá, eu tenho pacientes na Afuá. Eu disse, não. E convidar as pessoas a conhecer meu estado. O Amapá hoje está lindo, o Macapá está bem diferente de quando você veio. Ah, que legal. Você vai gostar. Legal. A culinária é ótima também, tá? Não, sem dúvida alguma, né? Então tá joia, tudo de bom, Ana. Obrigado. Um abraço, obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Um beijo, Sérgio. Fiquem com Deus.